Bom dia, alunos da segunda série. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós temos como objetivo conhecer os principais eixos da filosofia de Platão, com a passagem dos pré-socráticos para o período sistemático da filosofia grega. Em se tratando de período sistemático, nós estamos dividindo as nossas aulas seguindo algumas temáticas. Na aula anterior, nós estudamos a respeito dos céticos ou o ceticismo. E a nossa proposta para hoje, dentro desta filosofia sistemática, será o dogmatismo. Até comparamos um pouquinho na aula anterior, fizemos um paralelo entre o ceticismo e o dogmatismo. E hoje nós vamos entrar um pouco mais especificamente no dogmatismo. Vamos lá. A nossa avaliação, lembrando sempre, a avaliação não é uma avaliação sobre o aluno, mas uma avaliação da aula. Ou seja, será que com essa aula conseguimos alcançar o nosso objetivo, que no caso hoje, o nosso conteúdo proposto é especificamente o dogmatismo. Será que ao final dessa aula nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo? Ou, chegando ao final, teremos alcançado o nosso objetivo? Conhecer um pouquinho mais, discutir a respeito do dogma. Pois bem, então a nossa avaliação ela se dará na observação da participação do aluno durante a aula, através dos comentários e questionamentos orais realizados tanto pelo professor quanto também entre os colegas, ligando ao conteúdo proposto, que é, lembrando, teoria do conhecimento a partir de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, também envolvendo os pré-socráticos e especificamente hoje o dogmatismo. Vamos lá. Quando nós falamos em teoria do conhecimento, algo que ficou bem comentado e eu creio ficou bem sedimentado na aula passada, foi justamente o questionamento: é possível se chegar ao conhecimento? Há possibilidade do conhecimento ser adquirido? Será que o sujeito aprende efetivamente o objeto? Será que o conhecimento realmente é possível? Dogmatismo, possibilidade do conhecimento, dogmatismo e racionalismo, as seções do dogmatismo, dogmatismo filosófico, tipos de dogmatismo e a perspectiva dos filósofos. Então, dentro dessa temática de hoje, ou seja, dogmatismo, nós vamos procurar refletir sobre a possibilidade de se conhecer, também um paralelo entre o dogmatismo e o racionalismo, as acessões ou as propostas do dogmatismo, o dogmatismo filosófico, tipos de dogmas e também perspectiva de pelo menos dois filósofos quando se trata do dogma. Vamos lá. Raciocínio dogmático. O dogmatismo pode ser entendido em diversos sentidos. Então vamos lá. Primeiro, dogmatismo ingênuo. Essa é a primeira acessão, a primeira proposta de conhecimento. Dogmatismo ingênuo refere-se a alguém que acredita completamente nas possibilidades do nosso conhecimento, onde vemos o mundo tal qual como ele é. Quando nós falamos em dogmatismo ingênuo, é aquele dogmatismo que não abre espaço para o questionamento. E aqui vai entrar em choque com o que a filosofia nos apresenta em linhas gerais. Pois, lembrando que para a filosofia,
o questionamento acaba sendo mais interessante e até mesmo para alguns teóricos, a colocação é essa, para alguns teóricos, o questionamento é mais importante do que a resposta. O grande que, ou perigo, quando nós nos deparamos com dogmatismo ingênuo, é daquela pessoa que acaba se deixando levar por algo já pré-estabelecido, criado, e que não abre um espaço para a reflexão. Não é simplesmente concordar ou discordar. Não é ter um conceito, uma concepção de certo ou errado, mas se abrir para, no mínimo, o questionamento. Não pegar algo pronto como uma única e exclusiva verdade, uma absoluta verdade, onde não há espaço para o questionamento. Ou seja, o grande perigo de sermos levados a partir de pensamentos pré-estabelecidos ou estabelecidos, onde não há uma possibilidade de questionar. E do ingênuo uma outra grande questão é se acreditar, se levar por algo dito, estabelecido ou pré-estabelecido, novamente, sem a preocupação de uma investigação. Tal assunto ou tema ou objeto é o que é, porque sempre foi assim? E porque sempre foi assim, não há possibilidade de algo diferente ou de uma mudança, de uma transformação? E eu me deixo então levar por algo já pré-estabelecido com uma condição ingênua, ou dentro de uma condição ingênua. E aquilo que me dizem ser verdade pode, na verdade, ser simplesmente uma construção, até mesmo por interesse de alguém ou de algum grupo, na condução daqueles que ingenuamente se deixam levar. Então, esse é o dogmatismo ingênuo. Acredita completamente na possibilidade, tal qual como se vê, como se escuta, como se percebe, sem uma possibilidade de se questionar. Aliás, nem se ventila, nem se levanta esta possibilidade. Segunda acessão, confiança de que a razão pode chegar à verdade e à certeza. Então, nós temos de um lado ali a razão humana, certeza e verdade, otimismo racionalista. Agora, um detalhe. Quando uma parte da Europa começa a viver um momento efervescente, ali pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, após o Iluminismo, Revolução Francesa, a razão, a ciência, as novas expectativas a partir do racionalismo, novas expectativas vão tomando o espaço, tomando um lugar específico e grande na sociedade. Esta confiança ela acaba sendo quebrada logo após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, houve uma grande decepção. Em que sentido? Será que o homem tão racional, ou melhor, será que esta razão, será que essa busca pela razão, esse voto de confiança na razão, tem sentido, tendo em vista que um ser humano tão racional, após uma revolução industrial, um crescente desenvolvimento científico, foi capaz de promover uma guerra tão sangrenta? Será que apostamos tudo na razão e essa razão nos levou, por exemplo, a uma guerra tão devastadora, cruel? Obviamente que toda a guerra acaba sendo. Será que podemos confiar realmente na razão humana? É isso que nós queremos para a humanidade? Então veja, um segundo aspecto quando se fala em dogmatismo é a confiança de que a razão pode chegar à verdade ou a uma certeza, a uma questão absoluta. E este também se transforma, querendo ou não, em um perigo ou uma armadilha. Ou seja, o dogma está ligado a verdades. E quando nós nos preenchemos com aquilo que acreditamos ser uma verdade absoluta, corremos o risco de cairmos no extremismo ou em uma polarização. Ou seja, se
o mundo que me cerca não passar a olhar, a perceber como eu percebo e acredito, nós podemos entrar em conflitos. E é o que nós temos visto, inclusive, ultimamente. Polarização, ideias que se opõem e que não conseguem chegar a algo comum e que minimamente sirva para uma melhor convivência entre todos. E isso por quê? Porque cada qual defende uma ideia ou um ponto de vista que acaba sendo absoluto ou uma única verdade. Terceiro, o dogmatismo não apresenta um espírito crítico nessa acessão. Devido a este sentido surgiu o perdão. Devido a esse sentido surgiu o sentido pejorativo do dogmatismo, ligado muito e diretamente às questões, por exemplo, religiosas. Porque se não há um espaço para um espírito crítico, se fecha como, e aí os comentários anteriores vão corroborar, vão nos ajudar, se fecham em uma verdade absoluta, onde não há espaço e quando o sujeito, quando alguém busca analisar, tendo esse espírito crítico em prática, é visto como alguém contrário àquilo que se acredita. Então, verdades absolutas acabam sendo também campos de confusões, de incertezas muito mais do que certezas. Quando alguém coloca algum questionamento, e aí repito, não necessariamente para pontuar certo ou errado, acreditar ou desacreditar, mas analisar. Nós precisamos entender que análise cabe em toda e qualquer situação. Não é porque eu estou pensando a respeito daquilo que um dia aprendi como verdade absoluta, que eu estou levantando contra essa verdade absoluta. Simplesmente quero buscar, através de uma reflexão, entender, chegar a algum sentido mais plausível, não simplesmente reproduzir porque um dia disseram que é de fato uma única verdade ou um único caminho ou um único modo de ver o mundo, ver a vida. E isso implica diretamente em nossas relações com o outro. Novamente, vamos lá. É bom que se pondere nesse ponto. Quando percebemos o mundo simplesmente com o nosso olhar, podemos entrar em um ponto de grande conflito. Porque somos seres subjetivos. Somos seres individuais. Cada qual tem a sua forma de ver, de perceber o mundo. E nós precisamos ter realmente essa abertura. Isso dá cor ao mundo. Imagine um mundo onde todos pensam da mesma forma e agem do mesmo modo. Bom, analisar uma vida não vivida não é fácil, mas a gente pode imaginar que seria, de repente, um tanto quanto tedioso. E o que dá realmente brilho e um sabor diferente são essas diferenças, que devem ser, no mínimo, respeitadas. E eu sempre costumo dizer, não necessariamente eu preciso concordar, mas observar, analisar, refletir, pensar e, no mínimo, respeitar um outro ponto de vista. Claro, tudo dentro de um espaço onde a minha liberdade também, o meu modo não é atingido, tanto quanto do outro. Nós não estamos falando aqui de algo que quebre ou que transgrida leis, e eu digo de relações, em nossas relações, mas dar o espaço para que o outro pense, coloque o seu ponto de vista, analise também. Imagine se nós conseguirmos pensar e agir dessa forma, com certeza minimizaríamos em grande medida os problemas que nos cercam, problemas relacionais, problemas sociais. Quarto, exercício da razão em domínios metafísicos sem uma crítica prévia da sua capacidade. Novamente, vemos aqui nesse ponto a situação do dogma como algo inquestionável. Não há um espaço para um outro pensamento ou mesmo uma crítica, um pensar diferente, um modo de ver ou de se questionar, de se perguntar
Se é assim, desde quando é, veio de onde, qual a ideia, qual o sentido, qual o caminho, realmente faz sentido, é realmente carregado daquilo que se atribui verdade. Então veja, exercício da razão em domínios metafísicos, ou seja, para além do homem, quando nós encontramos essa palavrinha metafísica, ou neste caso metafísicos, isso está para além da ação meramente humana, mas se acredita em algo superior, se acredita em algo maior, se acredita em algo metafísico, porém sem uma crítica prévia de sua capacidade. Como imaginarmos aí, voltado para as religiões. É inquestionável. E se há algum questionamento, alguma busca por entendimento, o sujeito pode ser visto como alguém que está se levantando, por exemplo, contra os deuses, contra a divindade, e isso pode gerar uma penalidade também. Então é um perigo. Vejamos novamente e relembrando. Para o dogmatismo, há sim possibilidade de conhecimento, diferentemente do pensamento anterior, que é o do ceticismo. Então, para o dogmático, há sim como se chegar ao conhecimento. Porém, e é bom que fique claro, desde que esse, ou seja, o conhecimento, esteja atrelado a uma temática, a assuntos pré-estabelecidos como uma verdade absoluta. Ou seja, enquanto para o cético há uma impossibilidade de se chegar ao conhecimento, pois cada um produz a sua própria verdade, o cético vai pensar dessa forma, a verdade se liga àquele que a anuncia. Então, a partir do momento que eu anuncio a minha verdade, ela é verdade a partir do meu anúncio. A partir do momento que o outro anuncia a sua verdade, ela está atrelada àquele que a anuncia. E o dogmático vai dizer não. Nós podemos chegar ao pleno conhecimento, lembrando, diferentemente do cético, que para ele, como não há verdade absoluta, não há como chegar então ao conhecimento, o dogmático vai dizer, sim, é possível chegar ao conhecimento, desde que haja e a base seja essa de uma verdade absoluta. E aí, novamente, aqui não como uma colocação também pejorativa às questões religiosas, mas está muito próximo, está muito atrelado às questões religiosas. Por quê? Porque há uma verdade pré-estabelecida como verdade única e que não abre espaço para o questionamento. E o dogma, ou o dogmático, vai dizer justamente isso. Com base em uma verdade absoluta, é possível chegar a um conhecimento. Vamos lá. Tipos de dogmatismo. Dogmatismo na nossa vida, no nosso dia a dia. Ora, nós somos cercados por situações que aprendemos desde a tenra infância, desde bem jovenzinhos, desde criança, aspectos que, dentro da nossa posição social, cultural, até mesmo científica, esse pré-estabelecimento é o apontamento de uma verdade. Isso está no nosso dia a dia. As constituições, as relações entre os indivíduos, existem situações em que são literalmente cabais, não há um espaço para um questionamento ou um outro olhar. Por quê? Porque é assim desde sempre. Não necessariamente que realmente carregue verdades, mas nós recebemos como uma verdade. Nós chegamos a este mundo com o mundo já estabelecido e com suas verdades do dia a dia já realmente estabelecidas. E nós reproduzimos isso. E é tão automático, tão inconsciente, que fazemos isso sem perceber. Por quê? Porque já está em nosso dia a dia. E quando alguém levanta um questionamento, ou quando eu, você, levantamos um questionamento, recebemos como resposta a seguinte expressão: é assim porque é, desde sempre. Sempre foi, sempre será. Esse é o dogmatismo presente no nosso dia a dia.
Dogmatismo, então, racional, aquele que dá uma ideia de que é pensado a respeito, ou irracional, ou seja, o dogmatismo ligado até à questão da ingenuidade, eu não penso a respeito, simplesmente estou produzindo porque recebi desta forma e continuo reproduzindo. O dogmatismo filosófico e o dogmatismo religioso. Em todos eles, o que importa se levantar para a nossa reflexão hoje é uma impossibilidade ou pouca abertura para o questionamento e sempre presente o aspecto de uma verdade absoluta. Novamente, vamos lá para uma ligação com a aula anterior, pensando o ceticismo como uma impossibilidade de se conhecer, pois não há uma verdade única e absoluta, o dogmatismo, a possibilidade de se conhecer, de se chegar ao conhecimento, porque há uma verdade única e absoluta. Lembrando, e para fecharmos aqui a nossa aula, lembrando, teoria do conhecimento, uma área da filosofia que busca compreender o processo do conhecer, como se dá o conhecimento. Diante desta temática da teoria do conhecimento, nós estudamos o ceticismo e a sua impossibilidade, e agora o dogmatismo e a sua possibilidade a partir de uma verdade absoluta. Ok? Oriento vocês com relação às atividades que devem ser produzidas e postadas lá no GPA. Não deixem as atividades se acumularem. Na dúvida, entre em contato, pergunte, coloque a sua presença lá nos comentários na videoaula, coloque também no grupo da sala, tá? Participe, é a forma que nós temos realmente de acompanhar vocês, de verificar a participação, principalmente, óbvio, quem está ainda no ensino remoto, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu sempre tenho colocado aqui no final das videoaulas, se em algum momento houve uma falha, não é intencional, claro, peço desculpas, algum erro, tá bom? E se gerou dúvida, entre em contato. Por quê? Nós queremos produzir o melhor para vocês. Nós queremos entregar um melhor material para vocês. E estamos à disposição para sanar também qualquer dúvida a respeito da nossa aula. Tranquilo? Não há dificuldade, não é tão complexo, basta termos a atenção. Vamos conseguir romper, inclusive com esse período que cremos logo passará, estaremos mais próximos em nossas aulas, o que facilitará também para vocês. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela atenção. Até a próxima aula, com todo prazer. Valeu, até lá!